Ouça agora uma das ministrações do Mobiliza Brasil 2017. Boa noite, pessoal. Que bom estar juntos, que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, pessoal, por esse convite e que bom. Tenho orado por vocês, vou continuar orando por nós esse final de semana, com muitas expectativas daquilo que Deus vai fazer entre nós. E convencidos que se você está aqui, se eu estou aqui, porque Deus tem algo para nós. Mas eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas rápidas. Eu sei que é tarde, muitos de nós viajamos, mas ainda tem muita coisa para acontecer essa noite. Então, só para a gente se mexer um pouquinho, eu vou fazer algumas perguntas rápidas. Se é o teu caso, você só vai ficar de pé, depois senta de novo, beleza? A galera aí que tem menos de 15 anos, fica de pé rapidinho, só pra gente ver vocês. Legal. Pessoal que tem de 16 a 20 anos, onde é que vocês estão? Maravilha. 21 a 25? 26 a 30? Tem gente que já começou a suar do nervosismo, até onde nós vamos chegar? 30 a 40? Maravilha, eu esqueci de dizer que eu trouxe da Espanha, cheguei da Espanha hoje de manhã, um chocolate para dar para a pessoa com mais idade que estiver participando do Mobiliza, beleza? Depois eu vou dar para você. Vamos lá, mais de 40 a 50, 50 a 60, maravilha, 60 a 70. Olha só, 70, mais de 75. Alguém fica de pé com mais de 75? 74, 73, 72, 71, 70. Lá? 75? 71? Alguém dá mais de 71? Então ganhou o chocolate lá. Maravilha. Agora, pessoal, outras perguntas, mas você não precisa ficar... Bom, essa aqui não, desculpa, essa aqui é importante ficar de pé. Se você tem namorado ou namorada, fica de pé. Maravilha. Se você está casado ou casada, fica de pé. Legal, pode sentar. Eu poderia falar de outras coisas, mas isso aqui me pediram para perguntar. Se você veio procurando namorado ou namorada, fica de pé. Olha ali atrás, ali, fica de pé. Olha ali, ó. Olha outra atrás ali, ó. Outra atrás ali, tô vendo. Maravilha, mais algum? Esse é o momento. Ali, ó. Olha outra ali, faz a foto, pessoal. Faz a foto. Maravilha. Levanta aí, pô. Levanta aí, Thiago. Fantástico, que bom. Agora, ó, mais algumas perguntas. Só que você só vai gritar a resposta, beleza? Vamos lá. Qual é o melhor sabor de pizza? Joia. É uma preferência pessoal, aqui a gente não tem muito problema. Segunda pergunta, qual é o melhor time de futebol do Brasil? Ok, irmãos, era só uma pergunta. Maravilha, quanta energia aqui, legal. A primeira pergunta, talvez uma questão mais pessoal. Na segunda pergunta, parece que a gente já tem opiniões diferentes, não é verdade?
Agora, se eu te mostro a manchete da Folha de São Paulo de hoje, olha lá, por exemplo. Vai sair. Legal. Alege, revoga a prisão e devolve mandato a deputados do PMDB. Se eu te perguntar de política, eu falo pra você: qual é o partido político no qual você está pensando votar nas próximas eleições? Peraí, não precisa gritar, não precisa responder. Mas a gente já está começando a falar de algumas questões onde vamos ter opiniões diversas, especialmente na nossa sociedade. Agora deixa eu fazer uma pergunta diferente para você. Você concorda comigo que se esses assuntos são polêmicos, um dos assuntos mais polêmicos dos nossos dias, na nossa sociedade, é a pergunta: você tem alguma fé? Você tem alguma religião? Porque talvez você tenha amigos que pensam como muitos dos meus amigos, talvez alguns de nós que estamos aqui pensamos dessa maneira, talvez a gente conhece gente que se faz essas perguntas que a gente vê aqui na tela, por exemplo, porque não são todas as religiões praticamente iguais, ou não todos os caminhos nos levam a Deus, ou não é arrogante a gente dizer que você tem a verdade. Eu imagino que você conheça amigos, que você sinta a pressão da nossa sociedade, ou que talvez inclusive alguns de nós aqui nos fazemos essas perguntas. E talvez inclusive alguns de nós gostaríamos de ouvir uma resposta afirmativa. Sejamos honestos, porque não é verdade que muitas das tensões, muitas das guerras históricas e contemporâneas, muitas das separações, muitas das ausências de paz no nosso mundo se devem às religiões? Eu diria para você que eu concordo, se essa é a tua opinião. Realmente, religiões do mundo têm causado historicamente nos nossos dias muita tensão, muita ausência de paz. Talvez no teu ambiente de trabalho, talvez em alguns lugares do Brasil e em outros lugares do mundo. E a pergunta que talvez a gente teria que se fazer é: o que a gente fazer então? O que vamos fazer como sociedade? Obrigado. Coca-Cola não tem, né? Obrigado, viu? O que vamos, portanto, fazer com essas opiniões distintas que nós temos? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Alguém lembra do lema, do tema desse nosso encontro do Mobiliza 2017? Não somos dos que retrocedem. Provavelmente você saiba que são palavras do autor de Hebreus. Nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus, nós não sabemos exatamente para quem ele escrevia, mas o que a gente sabe é que ele estava escrevendo para um grupo de cristãos judeus que estavam sofrendo uma grande pressão e perseguição para abrir mão da sua fé, para deixar de acreditar naquilo que eles acreditavam. E Deus, através desse autor, está incentivando esses cristãos a perseverarem na sua fé em Jesus. E galera, eu gostaria de hoje à noite, amanhã de noite, domingo de manhã, navegar com vocês através de algumas dessas pressões que não somente eles, mas você e eu sentimos nos nossos dias. Eu creio que talvez são algumas das pressões mais profundas que você vai experimentar na universidade, lá no colégio, com os teus amigos, nas redes sociais, e que são pressões que apenas vão aumentar na nossa sociedade e no nosso mundo, tentando fazer você e eu abrirmos mão da nossa convicção e da nossa fé em Jesus, levando a gente a ser pressionado como esses primeiros cristãos foram pressionados. E teremos que ouvir novamente a palavra de Deus para nos dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. E uma das primeiras pressões, aquela que eu gostaria de destacar hoje à noite, eu não sei se você concorda comigo, é a pressão do pluralismo
e do secularismo que a gente experimenta na nossa sociedade. O pluralismo sendo muitas maneiras de ver a vida, muitas fés. A palavra do ano passado, de acordo com o dicionário Oxford, foi pós-verdade. Uma das palavras novas e mais contemporâneas, dizendo: vivemos hoje no mundo que está vivendo a pós-verdade, vivemos depois da verdade, não existem valores absolutos. Quem é você para dizer que você tem razão e outro não? Vivamos em harmonia, vamos viver de maneira plural. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé distinta, você vive a sua fé de maneira particular, eu vivo a minha, e a gente não tem nenhum tipo de tensão. E essa pressão com certeza é muito forte onde eu moro, na Europa, mas com certeza também no Brasil, e está chegando mais e mais fortes essas correntes que vão querer fazer você e eu retrocedermos na nossa fé. E voltando a essa conversa que a gente está tendo sobre as religiões, não são basicamente iguais, por que nos esforçarmos e perseverar, afirmando que existe apenas um caminho? O mundo tem tentado de alguma maneira avançar nessa conversa. Eu destacaria de umas 3 formas. Em primeiro lugar, dizendo: vamos proibir a religião, vamos proibir a fé. Não sei se você sabe, mas no século XX, o século passado, tivemos alguns impérios que tomaram essa decisão, buscando a harmonia da humanidade. Disseram: vamos proibir as religiões. O Dr. McGrath, professor de Oxford, disse o seguinte: o século XX foi o século com as maiores contradições da história da humanidade. A maior intolerância e violência desse século foram praticadas por aqueles que criam que a religião causava intolerância e violência. Impérios como a União Soviética, a Alemanha nazista ou a própria China foram lugares do mundo onde disseram: vamos proibir a religião, porque ela causa intolerância, ela causa tensão e ela causa guerras. Foram os impérios onde mais gente morreu, onde maior intolerância existiu. Eu estava cortando o cabelo, onde eu vou sempre com um amigo, chama Borja. Começou a cortar o cabelo da galera do bairro quando ele tinha uns 18 ou 19 anos. Ele aprendeu no YouTube. E através de um amigo soube desse cara, e eu vou lá e a gente tem uns papos, umas conversas bem interessantes. E o Borja estava me dizendo algo que é muito real lá, e muito real em muitos lugares do Brasil também. Ele disse: mas Helder, gente jovem não acredita mais em Deus. Eu estava dizendo para ele que talvez essa é a tua percepção e nesse contexto, mas não sei se você saiba que nunca na história o ser humano foi tão religioso. Por exemplo, uma manchete do Washington Post, um jornal aqui de Campinas, diz assim: você pensa que o cristianismo está morrendo? Não, o mundo está se fazendo ainda mais religioso. Não sei se você sabe, mas quando os cristãos missionários foram expulsos da China pelo governo, da chamada Revolução Cultural, e não havia ninguém para falar de Jesus naquele país, o número de cristãos explodiu na China. Uma outra manchete do jornal The Guardian, esse aqui eu acho que é de Feira de Santana, diz assim: a China está caminhando para se converter no país mais cristão do mundo em apenas 15 anos. Não sei se você sabe, mas o país com o maior número de cristãos evangélicos hoje é os Estados Unidos, e o segundo é a China. Em alguns anos, a China será o país com o maior número absoluto de cristãos evangélicos. Gente, a igreja nunca cresceu tanto na sua história como nos nossos dias. Nunca houve tantas conversões e crescimento da igreja como estamos experimentando no nosso dia. Como sociedade, a gente já viu que proibir a religião só causa aquilo que a gente está tentando evitar, e que o ser humano é por natureza religioso. E uma segunda tentativa de muitos que estão pressionando aqueles que temos fé é dizer: vamos então condenar a religião. Se a gente não pode proibir essa religião, vamos condenar a religião, e vamos dizer que a tua fé é algo particular para você, mas não saia por aí falando da sua fé.
Não seja arrogante ao dizer que você tem a verdade e outros não têm a verdade, porque você apenas tem um ponto de vista da verdade. Alguém já teve uma conversa assim com algum amigo, com alguma amiga? Alguém já ouviu algum professor falando disso? E tem gente que usa uma ilustração muito antiga da Índia. Essa fotinha desse elefante aqui, não sei se você já viu alguma vez. É a história do elefante e de homens cegos. E essa história antiga da Índia, mais ou menos quer dizer o seguinte: cada um desses homens cegos está tocando uma parte do elefante. Por exemplo, aquele que está tocando a orelha do elefante, por ser cego, ele acha que ele está tocando uma parede. Talvez o outro que está tocando a trompa do elefante, por ser cego, pense que ele está tocando uma serpente. Cada um tem uma perspectiva do elefante, mas nenhum deles tem toda a verdade acerca do elefante. E muitos dizem nos nossos dias, e talvez seja inclusive a opinião de alguns de nós que estejamos aqui, que bom que você está aqui com a gente, é dizer, realmente, ninguém pode dizer que tem toda a fotografia, ninguém pode dizer que tem toda a verdade, nós apenas tocamos parte da verdade. E esse é um argumento muito usado para aqueles que querem dizer, não existem verdades absolutas. Mas sabe o que é interessante sobre essa figura? Que podemos olhar o argumento desde outra perspectiva e dizer, como é que você pode afirmar que um desses homens cegos está errado ao dizer que a trompa do elefante é uma serpente? Porque você está vendo todo o elefante. Você tem uma visão privilegiada dessa fotografia. Em outras palavras, você está numa posição de arrogância e dizer, eu sei que esse cego está errado e aquele cego está errado, porque eu estou vendo toda a fotografia. Em outras palavras, alguém que nos nossos dias afirma, não existem verdades absolutas, está na realidade afirmando uma verdade absoluta. Alguém que diz é impossível que haja um Deus que se revelou à humanidade, está contradizendo a opinião da metade da população global, que afirma que existe um Deus. Essa pessoa não é arrogante ao dizer que todos os outros estão errados? Tem uma amiga nossa na Universidade de Granada, agora está fazendo um mestrado em Madrid. Quando ela disse para o seu professor universitário que ela acreditava em Deus e que era cristã, o professor mais ou menos disse o seguinte: puxa, Cristina, eu pensei que você fosse mais inteligente do que você é. Existe uma percepção e uma pressão que apenas vai crescer, dizendo para a gente que estamos apenas vendo parte dessa verdade, mas se afirmamos isso, nós estamos nos colocando em uma posição privilegiada. Vocês estão comigo ainda, pessoal? Estão acordados, a galera lá de trás? Sim? Maravilha. Eu esqueci de mostrar uma fotinho da minha família. Sabe, eu cheguei hoje de manhã da Espanha só para estar com vocês aqui no Mobilize. Eu volto domingo. Não foi possível eles virem comigo, mas deixa eu mostrar uma fotinho da galerinha lá. Do Mateus, 5, Rafa, o Pietro e a Valentina. Mandam muitos abraços. A minha esposa, a Ana, também. Depois no final vai aparecer a nossa conta do banco. Se você quiser fazer uma oferta para fraldas e mamadeiras, a gente está aceitando, tá? Pode ser pessoalmente também, não tem nenhum problema. Maravilha, vamos voltar aqui, pessoal. E o que a gente escuta nos nossos dias, deixa eu fazer outro parênteses. Eu quero que o que a gente está pensando juntos hoje possa servir para você, possa servir para você na conversa com seus amigos, possa servir para você que está tendo algumas dúvidas e perguntas sobre a sua fé, possa servir para você que está aqui dizendo, onde é que eu fui parar? Eu não tenho a convicção de que realmente Jesus seja quem Ele diz que é. Eu quero que essa palavra possa ajudar você que está com perguntas sinceras, dúvidas, crises, e pessoas que você conhece que estão na mesma posição. E eu quero que essa palavra ajude você hoje. E talvez você fale, não sei se tão relevante para mim hoje, mas talvez amanhã sim. E para todas as pressões que a gente está vivendo e vai viver ainda mais como sociedade e como juventude, quando nos pressionam pelo secularismo, pelo pluralismo, pela pós-modernidade e pela pós-verdade, pessoal. Alguns dizem, mas se você quiser ter uma fé, uma religião, faça isso de maneira particular, mas não pública.
E hoje muitos de nós estamos eliminando essa conversa das nossas universidades, da política, das esferas públicas. Isso está acontecendo no Brasil também? Mas a pergunta que a gente ainda não se fez até esse momento é muito importante. O que é religião? Já era hora da gente fazer essa pergunta. E alguns dirão, mas é uma crença em Deus. Por isso nós temos que eliminar toda a crença de Deus das nossas esferas públicas. E tudo tem que ser neutro. Mas você sabia que o budismo não acredita em Deus? E é uma religião. É difícil de definir a religião. O Dr. Tim Keller, diz o seguinte: a religião é um conjunto de crenças que explicam a vida. Quem somos, as coisas mais importantes que os seres humanos deveriam estar fazendo. Em outras palavras, a religião são esses óculos que todos usamos para enxergar a nossa realidade. Galera, escute isso aqui, ó. A gente reconheça isso ou não, todos temos uma maneira de ver a nossa realidade. Todos usamos alguns óculos. Todos temos uma maneira de descrever as coisas que vemos. Em outras palavras, todos temos uma religião. Inclusive, o ateu, o agnóstico, tem uma religião, tem uma maneira de ver a vida. Sem Deus, mas tem uma religião. Sejamos, portanto, sinceros. O que está acontecendo na nossa sociedade não é que estamos eliminando a religião dos nossos espaços públicos, educação, política, meios de comunicação. O que está acontecendo é que nós estamos eliminando algumas formas de religião, ao mesmo tempo que a gente está obrigando as pessoas a crerem em outras formas de religião, como o ateísmo, o materialismo, o secularismo e outros ismos também. Quando na escola dos meus filhos ou dos teus, não podemos ensinar que o mundo foi criado por Deus, mas podemos sim ensinar que viemos do casualidade, de acidente, da matéria, do tempo, do espaço. O que eu estou fazendo não é ensinar algo neutro para as nossas crianças. O que a gente está fazendo como sociedade é ensinar outro tipo de religião, é usar outros óculos no qual Deus não está presente, mas ainda assim é uma religião. O que estamos vendo, o que vai acontecer ainda mais no Brasil e no mundo, é que alguns dos poderes vão obrigar as pessoas a usar uns tipos de óculos e vão dizer que estão tentando fazer um favor à humanidade, eliminando, condenando as religiões, quando na verdade estão trazendo sobre a mesa outros tipos de religião que pressionarão, inclusive a nós cristãos, a retrocedermos, a irmos para trás, a abrir mão da nossa convicção. E na nossa tentativa de condenar as religiões como sociedade, muitos afirmam que na verdade todas são de alguma maneira iguais, todas levam ao mesmo caminho. Não sei se seja a opinião de alguns que estamos aqui, ou de alguns amigos que você tenha, mas é importante a gente fazer um convite e estudar realmente essas religiões, estudar os diferentes caminhos, e a gente verá que na realidade eles não são iguais, não levam ao mesmo caminho, são na realidade contraditórios. Por exemplo, algumas religiões do mundo afirmam que você pode ter uma relação pessoal com Deus pessoal. Outras dizem que não existe um Deus pessoal, como o budismo. Elas podem levar ao mesmo caminho. Algumas dizem que você precisa ser perdoado. Outras dizem que não há nenhum problema com o ser humano. Elas se contradizem ou não? Será que esse argumento tão público, tão chamativo nos nossos dias, na verdade, é um argumento bastante falho, que não merece tanto assim nossa atenção? Eu vindo aqui para São Paulo, levei um pequeno susto, para falar a verdade, no avião, quando uma das turbinas estourou e começou a pegar fogo. Tá brincadeira. O susto foi por outra razão e foi muito menor do que esse, mas em Madrid eu entrei num avião assim correndo, sabe, quando você está no celular, estava falando com a Ana e resolvendo algumas coisas e ouvindo alguma coisa também, e entrei, mostrei meu passaporte, a passagem, entrei rapidamente
no avião da Latam, e todos os preparativos, o pessoal falando lá, nem estava prestando atenção, na verdade, fazendo as coisas e tal. Na hora de decolar, foi decolando o avião, eu escutava bastante gente falando em espanhol também, um sotaque diferente. De repente eu coloco ali na telinha o mapinha do avião, e eu vejo que sai a linha do trajeto do avião, e ela saía de Madrid e até Santiago de Chile, no Chile. Eu me congelei no momento. Falei, meu amigo, eu entrei no avião errado. Em vez de ir para São Paulo, eu estou indo para Santiago de Chile. E eu não podia levantar porque o avião estava decolando ainda, e começou a me bater um nervosismo. Eu falei, não é possível, não é possível, mas é possível, vai que aconteceu comigo. Mas ele dizia, eu vou atrasar um pouquinho, cara, porque na verdade eu estou no Chile, peguei o avião errado, né? Assim que o avião tirou o alarme do cinto de segurança, eu levantei rapidamente, fui conversar com o tripulante. Sabe aquela vergonha, sabe? Pergunta mais toda. Cara, a gente está realmente indo para São Paulo, ou eu entrei no avião errado, né? E basicamente eu perguntei, né, para não parecer assim tão bobo, quanto tempo de viagem mesmo? Aí ele, mais para Santiago, eu disse, não. Sabe quando você não quer nem ouvir a resposta do cara? Eu falei, imagina se eu falo para ele, não, para São Paulo. Como assim São Paulo? Não é possível. Eu falei, daí São Paulo. Sim, não, São Paulo são 11 horas. É que na verdade a gente faz escala em São Paulo e continua para o Chile. Mas como vai para o Chile, tudo por isso que você está vendo. Enfim, o mesmo avião que leva para São Paulo não leva você para o Chile. Você precisa ir em direções diferentes. É um absurdo pensarmos que intelectualmente ou nas nossas crenças, caminhos distintos necessariamente vão levar a gente para o mesmo lugar. É interessante a gente repensar, como nos convidava John Stott quando dizia crer é também pensar, que apesar de que a nossa sociedade está tentando anular a fé e a religião, apesar de que a nossa sociedade queira condenar a nossa fé, a nossa religião, apesar de que a sociedade queira dizer viva isso de maneira particular, mas nunca pública, na universidade, nas leis, na política, nas diferentes esferas da sociedade, não faça. Eu queria fazer para você, para mim, um convite distinto e diferente. O convite que nós temos que nos fazermos é escutar aquilo que o nosso coração grita por sermos seres humanos. Busca a verdade. Corra atrás dessa verdade. Explore a verdade. Nós moramos do lado de um cara, não sei se vocês já escutaram falar o nome dele, chama Alejandro Sanz. Ele até ia vir com a gente aí para o Mobiliza, mas acho que não deu certo o contato do Eliseu com o Alejandro Sanz. Brincadeira, a gente não mora do lado, tá? Mas vocês saberão que ele é um cantor muito conhecido na Espanha e no mundo. Inclusive eu gosto muito das letras das músicas dele. Uma das músicas dele é essa aqui, que a gente vai tocar, a gente treinar um pouquinho o espanhol. Pode ser? Vou colocar lá, Cleber, por gentileza? Momento especial para aqueles que levantaram procurando namorado, namorada. Eu gosto do que o Alejandro Sanz está dizendo, porque é muito honesto, muito humano, e ele basicamente está dizendo, olha, a primeira pessoa
que me leve à verdade, a primeira pessoa que me tire desse inferno no qual eu mesmo decidi viver, a primeira pessoa que me dê isso que eu estou procurando, que sacia a minha sede. Ele continua falando isso. Eu vou entregar tudo para essa pessoa, minha fé, vou entregar meu tempo, eu tenho uma sede, eu tenho uma fome, eu quero a verdade. Alguém que me leve essa verdade, eu vou me entregar completamente. E não é verdade, pessoal, que esse realmente é o grito do profundo do nosso ser e do ser humano. Qual é a verdade? Qual é realmente a realidade? Como realmente eu sou? Quem eu sou? Quem manda aqui? Quem é a autoridade? Da onde eu vim? Quem define a minha identidade? Qual é a verdade? Jesus uma vez teve uma conversa super interessante que ficou registrada na história por um dos seus biógrafos. Na verdade, os 4 biógrafos registraram essa conversa de Jesus com uma autoridade política muito importante romana. A autoridade se chamava Pilatos, e eu estou falando de um momento crucial na vida de Jesus. Era já sexta-feira de manhã, Jesus tinha sido traído e preso, e ele foi levado pelas autoridades dos judeus para ter uma conversa com essa autoridade política romana, porque os judeus não podiam executar, assassinar uma pessoa, mas a lei romana sim, e eles sabiam que se os romanos dissessem podem matar, Jesus então seria crucificado, e eles levam Jesus para ter essa conversa com Pilatos, para que Pilatos pudesse então condenar Jesus. E veja comigo esse breve diálogo, e vamos estar conectando as coisas aqui. E quando aqui um amigo muito próximo de Jesus, um discípulo, um dos que escreve a biografia de Jesus, um evangelho, João, conta pra gente o seguinte: Pilatos pergunta para Jesus, que é a verdade, perguntou Pilatos. Ele diz isso e saiu novamente. Pilatos está cara a cara com Jesus, olha nos olhos de Jesus e diz: Jesus, o que é a verdade? Quem é a verdade? Ele não espera essa resposta de Jesus, e ele vai embora. Pilatos faz uma pergunta para Jesus e não espera para ouvir a resposta de Jesus. Não aqui, mas em outro momento, inclusive no livro de João, Jesus diz algo bem impressionante, porque a questão sobre a qual nós deveríamos pensar é: o que diria Jesus sobre todas essas reflexões que a gente está tendo? O que diria Jesus sobre essas perguntas que muitos de nós fazemos, amigos fazem, a sociedade fazem? Não são todas as religiões iguais, não todos os caminhos levam a Deus, não são todas as verdades parte da verdade. E Jesus diz claramente em João 14:6, eu quero nos próximos minutos ouvir a Jesus sobre a sua opinião, sobre o que ele tem a nos dizer sobre isso, pessoal. João 14:6, Jesus afirma o seguinte: eu sou a Em outras palavras, se a gente pergunta para o personagem histórico de maior influência na história da humanidade, Jesus, o que ele tem a nos dizer sobre essa conversa, ele responderia o que ele respondeu em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Provavelmente é o que ele diria para Pilatos, quem faz a pergunta, mas não para escutar a resposta. É o que talvez Jesus diria para a sociedade brasileira atual, que continua procurando a verdade, mas não para ouvir a resposta. É o que Jesus talvez diria para você que está procurando, explorando, perguntando, talvez até sendo parte de uma comunidade, de uma igreja, mas no fundo do teu coração continua aquela pergunta: quem realmente é a verdade? Isso realmente é a verdade? Onde eu
verdade, onde eu procuro realmente as respostas, onde eu descanso a minha alma. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Jesus afirma algo revolucionário e nos lembra que a verdade não é um grupo de argumentos, a verdade não é uma ideologia, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma maneira humana de alcançar algo. A verdade, na realidade, é uma pessoa. Eu não apenas entendo a verdade, eu não apenas compreendo a verdade, eu não apenas chego na verdade, eu abraço a verdade. É importante nós lembrarmos que a convicção de que Jesus realmente era quem Ele disse que era, a verdade, foi tão forte na vida dos primeiros discípulos, que apesar da enorme pressão de uma sociedade pluralista, eles avançaram na sua missão e estiveram dispostos a entregar a sua própria vida nessa convicção. A igreja, gente, nasceu num contexto religioso de alguma forma parecido ao nosso, pluralista, onde havia muitas fés, baixo o Império Romano, dominado pela filosofia grega, e mais inclusive do que o nosso. Mas é nesse contexto onde, por exemplo, o apóstolo Pedro, alguns dias depois da ressurreição de Jesus, num discurso para milhares de pessoas, cheio do Espírito Santo, afirma, de acordo com o Dr. Lucas, em Atos 4,12, o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E Paulo, escrevendo para o jovem Timóteo, afirma em 1 Timóteo 2,5: porque há somente um Deus, somente um mediador entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo. E nós poderíamos passar muito tempo aqui, percebendo como os primeiros discípulos estavam dominados pela convicção de que Jesus realmente era quem Ele dizia que era, a verdade. E apesar de uma enorme pressão dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho, da educação, da política, das ideologias dominantes, do pluralismo, de um secularismo, eles estavam convencidos e afirmavam publicamente: Jesus realmente é quem Ele dizia e disse que é, a verdade. O problema é que nós, seres humanos, não queremos realmente encontrar-nos com essa verdade. Alguns dizem que se Deus nos desse mais evidência da sua existência, então eu acreditaria em Deus. Não é verdade. Nós não acreditamos em Deus porque não nos faltem demonstrações da sua existência. Nós não acreditamos em Deus porque nós não queremos acreditar em Deus. O estado natural do ser humano é rebeldia com o seu Criador. Eu quero ser Deus. Eu não quero que essa verdade me encontre realmente. Eu não quero reconhecer que alguém mais é quem manda. Mais ou menos como esse bebê. Não sei se você já viu esse vídeo no YouTube também. Está em inglês, mas basicamente a mãe está dizendo: não toque isso, não toque isso, não toque isso. Veja lá. Wait, no. No. Hey, don't do it. No. Don't do it. No. Don't do it. Don't do it. No. 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 Don't even think of no. Don't even think about no.
Alguns pais se identificam, né? Mas na verdade todos nos identificamos com essa criança. Porque como resistimos à autoridade e o reinado de alguém que não sou eu? Mas Jesus afirma que Ele é a verdade. Os primeiros discípulos pregam e escrevem sobre essa verdade, nos lembram que Jesus é alguém muito, muito especial, muito singular, por diferentes razões. Pensa isso aqui comigo. Vocês aguentam um pouco mais? Pode ser, pessoal? Que Jesus, em primeiro lugar, é especial porque a sua vida foi anunciada com detalhes extraordinários séculos antes. Provavelmente você saiba que a Bíblia tem profetas, homens que falaram da parte de Deus 700 anos antes sobre o nascimento de Jesus. Profetizaram que Jesus nasceria em Belém. Onde Jesus nasce? Belém. Nasceria de uma virgem, e é o que acontece. Seria da genealogia do rei Davi, e é o que acontece. Morreria na cruz, é o que acontece. Ressuscitaria, e é o que acontece. Tudo isso com séculos antes profetizado sobre a vida de Jesus. Em segundo lugar, Jesus teve uma vida extraordinária, incomparável. Se você está apenas começando a estudar a vida de Jesus, eu quero incentivar você a continuar a ficar perplexo diante dessa vida extraordinária. Ele foi um exemplo de amor incomparável, de compaixão, de aceitação. Tocava os enfermos, aqueles que eram marginalizados pela sociedade, expulsava demônios, ressuscitava os mortos, ensinou com autoridade como ninguém falava. Ele valorizou a mulher na sociedade como nenhum outro líder tinha valorizado. Ele curou pessoas com enfermidades terminais, ele calmou o vento e ele andou sobre as águas, ele libertou um número enorme de pessoas, e mais do que as suas ideias, era o seu relacionamento pessoal que mudaria tudo. Ele abraçou aquelas pessoas que ninguém abraçou, e ele ensinou o mundo que diante de Deus ninguém é melhor e ninguém é pior. Todos carecemos da verdade e da graça de Deus. Esse foi Jesus. Ele é único na sua identidade como Deus. Nenhum líder da história afirmou o que Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Maomé foi um profeta, mas jamais afirmou que era Deus. Buda, talvez, não sabemos se realmente ele cria na existência de um Deus, mas os seus ensinamentos budistas não falam de um Deus. Poderíamos citar a outros, mas Jesus explicitamente diz que é Deus. Por exemplo, você sabe qual era o título mais preferido de Jesus? O título que Jesus mais usa para se referir a Ele mesmo? Filho do Homem. 80 vezes nas biografias de Jesus, nos Evangelhos. Diretamente uma referência ao livro de Daniel, um dos profetas lá atrás, na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento. Daniel 7, 13 e 14. Vi alguém como um filho do homem, que via entre as nuvens do céu, e lhe foi dada autoridade, poder e majestade. Todos os povos, nações e línguas o adoravam. Quando Jesus nos seus dias diz que Ele é o Filho do Homem, Ele está dizendo: eu sou aquele de quem Daniel profetizou e viu. Os discípulos de Jesus o adoravam antes e depois da sua ressurreição. Para um judeu, ele não esperava jamais que Deus teria forma de homem. Tomou algum tempo, os evangelhos nos mostram, mas eles reconhecem que realmente Jesus era Deus. Jesus foi único pela sua morte na cruz também. Jesus afirmou várias vezes, pessoal, nós sabemos que Ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Jesus não foi um mártir, não foi uma vítima. Ele disse que veio para morrer. Ele disse que vinha para salvar a humanidade. E Ele reconhecia essa necessidade humana de se reconectar com Deus, ao ponto de afirmar que de tal maneira Deus amou o mundo, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus foi único na sua ressurreição. Os biógrafos de Jesus nos dizem que Ele esteve 40 dias com os seus discípulos. Pessoal, o que faz um grupo de judeus impactarem o mundo, darem a sua vida
ressurreição de Jesus. O Dr. Michael Green, professor de Oxford, diz o seguinte: sem ressurreição não haveria cristianismo em absoluto. A igreja cristã nunca teria começado, o movimento de Jesus teria se apagado. O cristianismo é uma fé histórica e suporta, aguenta qualquer quantidade de investigação crítica e científica. Você e eu precisamos lembrar que a fé em Jesus é uma fé histórica, não é apenas uma ideia, não são grandes emoções, não é algo apenas legal que me faz bem. Nossa fé está construída na história, algo aconteceu na história, Deus entrou na história, Deus fez alguma coisa de maneira especial em Jesus e na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. E é quando alguns dizem: mas Helder, talvez naquela época era fácil acreditar em coisas como a ressurreição. Nos nossos dias ninguém acredita nessas coisas. Pois essa é uma leitura muito errada do contexto. Dr. David Gooding diz: quando falamos da vontade para crer na ressurreição corporal de Jesus, já seja no âmbito religioso, filosófico, científico ou cultural, o mundo antigo não era muito diferente do moderno. Em outras palavras, eles não acreditavam na ressurreição. Os gregos, cuja ideologia dominava a época de Jesus, não acreditavam na ressurreição pessoal. Os judeus não acreditavam que alguém poderia ressuscitar ou que Deus faria isso. Portanto, a ressurreição de Jesus foi algo totalmente novo, diferente e inesperado. E a Bíblia nos oferece muitas provas dessa ressurreição de Jesus. Por exemplo, Paulo escreve 15 ou 20 anos depois, 1 Coríntios 15:3, falando que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois a mais de 500 pessoas. Essas pessoas estavam vivas quando Paulo escreve 1 Coríntios. Alguém que lesse essa carta poderia entrevistar essas pessoas que viam a Jesus. Por que é que historicamente nós não temos nenhum livro ou carta que tenta negar ou contradizer os relatos dos evangelhos, afirmando a ressurreição histórica de Jesus? As pessoas estavam ali. Lucas, no início do seu primeiro livro, diz: estimado querido Teófilo, uma autoridade romana. Muitos já empreenderam tentar falar sobre isso, mas ele quer mostrar para Teófilo que realmente o que ele cria tinha história, tinha carne, tinha conteúdo, tinha fundamento. E ele empreende uma pesquisa que talvez demorou meses ou anos para mostrar detalhes da vida e da ressurreição de Jesus, para dizer: isso aqui é histórico. Os evangelhos falam que as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado foram mulheres pobres. Naquele então, a palavra da mulher infelizmente não valia nada diante de um juízo. Se você quer fazer uma fábula e dizer que alguém ressuscitou, você nunca fala para uma mulher ser a pessoa que viu a ressurreição. Mas eles dizem que foram mulheres e mulheres pobres, porque realmente foram elas. As cartas do Novo Testamento eram documentos públicos. As pessoas poderiam entrevistar essas pessoas, poderiam questionar, mas não temos nenhum tipo desse relato. Por que poderíamos continuar com outros argumentos? Por que é importante a gente lembrar isso? Porque a Bíblia nos dá grandes e importantes argumentos para nos lembrar que a nossa fé é uma fé histórica no Jesus que realmente viveu, realmente morreu, realmente ressuscitou e impactou a vida de milhares de pessoas, depois milhões de pessoas, e está vivo e está reinando, e Ele é único, e Ele afirmou ser a verdade. Seu impacto na humanidade tem sido impressionante. Graças ao cristianismo, temos a democracia, as universidades, abolimos a escravidão em alguns lugares, apesar de termos muito trabalho para fazer ainda. Tudo graças à vida de Jesus. Antes de terminar, por exemplo, Napoleão Bonaparte também queria estar entre nós, mas não pôde. Disse o seguinte: tudo referente a Cristo me impressiona. Eu, Alexandre o Grande, César, Carlos Magno, fundamos impérios, mas sobre o poder e a força. Porém, Jesus fundou seu império sobre o amor. Eu estou convencido de que agora mesmo milhões e milhões de pessoas dariam a sua vida por Ele nos dias de hoje. Ele certamente é um ser único. Suas ideias, seus sentimentos
sobre Ele é impressionante. E esse Jesus continua atuando nos nossos dias. Esse Jesus é quem reina soberanamente. É esse Jesus quem afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é esse Jesus que convida você a deixar ser abraçado por essa verdade e sair daqui convencido de que se realmente Jesus é a verdade com V maiúsculo, então eu não sou quem eu digo que eu sou, eu não sou quem outras pessoas dizem que eu sou quem Deus diz que eu sou. Se realmente Jesus é a verdade, então eu tenho por que dedicar minha vida, meus recursos, minha vocação, meu trabalho para espalhar por todo o mundo sobre a vida impressionante, e a morte, e a ressurreição e o senhorio de Jesus. Porque se eu e você não formos uma geração que está convencida, comprometida, possuída pela convicção de que Jesus é quem disse que é, nós não vamos nos sacrificar na missão de Jesus, nós não vamos levar o amor de Jesus, nós não vamos ser igreja como temos que ser igreja, nós não vamos ser instrumentos e agentes de transformação como Deus quer que nós sejamos, não seremos aqueles como muitos dos que vieram antes de nós, que entregam a sua vida pela missão de Jesus, convencidos de que não, Jesus não é mais uma boa opção, não, Jesus não apenas funciona para a minha vida, não, meus amigos precisam de Jesus, o Brasil precisa de Jesus, o mundo precisa de Jesus, porque realmente Ele é o caminho, realmente Ele é a vida, e realmente Ele é a verdade. Apenas se formos pessoas que são dominadas por essa convicção, poderemos seguir avançando e não recuar diante dos movimentos que continuarão avançando nos nossos dias, dizendo: a verdade já não existe, estamos na pós-verdade. E seremos pessoas que humildemente, com amor, com convicção e com valentia, avançam proclamando e defendendo a verdade, custe o que custar. Minha reputação, apreciação de amigos, o meu trabalho, os meus recursos e outras coisas mais, porque eu estou convencido de que Jesus é quem Ele diz que é. É só quando nós entendemos essa verdade que percebemos que a fé cristã é uma fé que está ancorada na história. Deus entrou na história, eu não sou o centro, Deus é o centro. É muito mais do que minhas emoções, é muito mais do que as minhas sensações, é muito mais do que o meu bem-estar. É Deus atuando para a sua glória, especialmente na pessoa de Jesus, para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja aplaudido, para que Jesus seja reconhecido. É só então que entendemos que Ele é o centro. É tudo por Jesus, é tudo para Jesus, e é tudo por meio de Jesus. É só então que entenderemos que esse Jesus majestoso, impressionante, incomparável, maravilhoso, reina desde sempre e para sempre. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última, o princípio e o fim, por meio de quem, por quem e para quem são todas as coisas. É só então que eu entenderei que a minha existência só tem significado quando eu vivo prostrado diante da sua glória e para a adoração do seu nome. É só então quando eu posso caminhar pela dor e pelo sofrimento, pela dúvida e pela desesperação, convencido de que Jesus é o mesmo, não importa a circunstância na qual eu estou vivendo. É só então quando você vai viver a tua sexualidade, viver o teu namoro, usar o teu dinheiro, navegar pela internet, olhar o que você olha no celular, não por obrigação, por moralidade ou por legalismo, mas por amor e reverência a esse Jesus que é a prioridade nas nossas vidas.
É só então que você e eu que pregamos a palavra, não vamos pregar que as pessoas precisam melhorar, porque o sucesso é o fim do que Deus tem para as nossas vidas. Entenderemos que o ser humano não pode ser o que Deus quer que ele seja, se não for por Jesus. Jesus é o centro da palavra, Jesus é o que nós pregamos, tudo é por Jesus e tudo é para Jesus. É só por esse Jesus que vamos viver experiências como aquela que nós vivemos, alguns de nós, em um encontro móvel local, faz alguns anos, e nunca esqueci isso. Foi a única vez que me aconteceu algo desse jeito. Estávamos terminando um culto, fiz uma breve oração, e nesse momento da oração veio uma imagem na minha mente. Sabe aquele momento que você não sabe se é Deus que está falando ou não? Por favor, vamos tomar muito cuidado com isso. Ai de nós se dizemos, olha, Deus está me dizendo, você tem convicção que é Deus realmente? Não falemos nada que possa parecer que Deus esteja mentindo. Esse momento dessa dúvida, será que Deus que está falando? Porque vi uma imagem de uma menina que estava sentada assim numa privada, os braços abertos, cortados, com cabelo longo. A impressão que veio à minha mente, ao meu coração, foi como se Deus me dissesse: essa moça tentou tirar sua vida, mas eu impedi, porque eu amo essa menina, eu tenho um plano para a sua vida. Fala com ela. E sabe esse momento que você diz, será que é Deus, será que não é Deus? Microsegundos eu creia que era Deus e disse, olha, eu acho que o Senhor está dizendo, e aqui há uma menina assim, eu gostaria de falar com você, porque creio que Deus quer te dizer isso e tal. Por favor, fale comigo agora quando a gente terminar. Acabamos o culto, desci do palco e logo chegou um grupinho de umas 5 meninas e me deixaram uma delas. Eu não minto para vocês, essa menina não conseguia falar assim, uns 2 ou 3 minutos, ela tremia. A gente sentou assim numa das cadeiras, até ela conseguir se acalmar e tal. E de repente ela levanta a blusa e mostra os braços cortados para mim. E disse, eu sou essa menina. E ela contou mais, ela disse o seguinte, eu venho me cortando, e um dia eu ia fazer isso já definitivamente, tinha uma faca, eu ia terminar minha vida de uma vez por todas. E quando eu estava a ponto de fazer isso, eu ouvi uma voz que me disse, pare, não faça isso. Eu então disse, Senhor, ou Deus, se é você quem está falando comigo, agora que eu vou nessa conferência, confirma isso para mim. E Deus falou comigo. Porque o que define a nossa realidade não somos nós, mas é a voz de Jesus. Eu gostaria de permitir que se Jesus pudesse me ajudar em primeiro lugar, e ajudar você a sair desse Mobiliza ainda mais convencido pelo Espírito Santo de que Jesus é o centro e Ele é quem diz que é a verdade. E a gente possa sair daqui ainda mais convencidos por essa verdade, apaixonados por essa verdade que nos abraça, dispostos a ir onde Jesus nos mandar, a fazer o que Ele quiser que a gente faça, porque nós fomos encontrados pela verdade. E vamos sair daqui tão desesperados ainda mais por ouvir a sua voz, que as outras verdades com V minúscula terão menos importância. E a gente vai estar ainda mais disposto a gastar tempo em oração, na Bíblia, menos tempo no WhatsApp, nas séries, nos filmes, e saber que não existe voz mais especial, determinante, autoritária e amorosa do que a vida e a voz desse Jesus, que continua transformando vidas, que morreu pela salvação da humanidade,
mas ressuscitou. Que só através dele há salvação. Que não há outro diante de quem todo joelho se dobrará um dia, e toda língua confessará que Ele é Deus. Que toda a história avança para um final, no qual o Deus Todo-Poderoso julgará a toda a humanidade. E Ele olhará para alguns através do seu Filho Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua morte, pelo seu sangue derramado no nosso lugar, aplacando a santa ira divina contra o pecado, para que eu não tivesse que morrer na cruz, mas Ele morreu em meu lugar, para me oferecer perdão, reconexão, reconciliação com o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Ele olhará para mim e olhará para você, como Ele já faz hoje, e diz: você é justo, você foi justificado, você é família. Enquanto outros serão enviados para uma eternidade longe de Deus, porque não reconheceram o senhorio de Jesus. É esse Jesus que nós adoramos, que nós pregamos, em quem nós cremos. Vamos falar com Ele agora. Diante da pressão do pluralismo, diante da pressão do viva a sua fé de maneira particular, diante da pressão da pós-verdade, da pós-modernidade ou da modernidade avançada, diante das pressões que apenas aumentarão, Ele nos lembra que precisamos ouvir a sua voz, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Primeiro eu quero falar com você que talvez esteja aqui com a gente. Talvez você seja até parte de uma igreja, mas você nunca ainda tomou a decisão de reconhecer o senhorio de Jesus na tua vida. Não houve um momento onde você ainda disse e experimentou o nascer de novo, o dizer: perdão, Jesus, pelos meus pecados, eu creio que você morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou, e você é a verdade. Talvez eu não entenda tudo, mas há algo no meu coração que está me convencendo de uma realidade nova, tão mais aberta, tão mais ampla, tão mais talvez inesperada, e essa voz está me levando a me render diante de Ti e a confiar em Jesus. Hoje é noite de salvação. Agora mesmo fale com Deus no seu lugar. Confie em Jesus e entregue a sua vida para Ele. Outros que já amamos, já seguimos esse Jesus. Somos chamados por Ele a permitir que, pelo poder do Espírito, Ele aumente essa convicção, esse amor na sua pessoa, na sua centralidade, no seu senhorio, no seu domínio. E a gente hoje precisa dizer: Jesus, me ajuda a não recuar, mas seguir avançando no meu caminhar contigo, na minha fé em Ti, na minha proclamação de Jesus, no meu investimento nas missões, na minha igreja local, na minha sociedade, no meu país, porque eu estou convencido de que Jesus é quem Ele diz que é. Faça isso agora mesmo, façamos isso. Precisamos tanto da Tua ajuda, Senhor. Te amamos tanto, Jesus. Oramos e colocamos aos pés da cruz toda a dúvida e toda a crise e todas essas perguntas e todas o nosso estudo, as nossas indagações e essas sombras de dúvida que estão guardadas lá no coração e que a gente tem vergonha de tirar para diante de alguém, ou queremos tirar tudo e
desnudar nossa alma diante do Senhor e dizer: Jesus, me ajuda na minha pequena fé, como disse aquele pai desesperado. Porque diante de um médico perfeito, talvez o maior presente que a gente possa trazer diante dele são as nossas feridas. Precisamos dessa fé, Jesus, que vem do Teu Espírito, esse presente da fé. Precisamos ser lembrados que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Precisamos dessa convicção que vem do Teu Espírito Santo, para a salvação de alguns e para a santificação, para sermos mais parecidos com Jesus. Não queremos retroceder, não queremos recuar, pelo contrário, no meio de tanta pressão, queremos seguir sendo empurrados pelo Senhor e avançando na nossa convicção, na exclusividade, na centralidade, no fundamento de Jesus. Por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Te amamos, Senhor Jesus. Te adoramos, Jesus. Te engrandecemos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Tudo é para Ti. Teu nome tem todo o poder, Jesus, todo o controle e toda a autoridade. O Senhor é maravilhoso, precioso, incomparável, majestoso. E é no Teu nome que oramos, Senhor Jesus. Tomamos decisões, convencidos de que não é pela nossa força, mas pela Tua força, pelo Teu amor. Amém. E amém, Jesus.